pessoal, tudo bom? Amanhã é o Dia das Crianças. Poxa, que dia legal, né? Que dia bacana pra gente fazer atividades, pra gente fazer coisas, mas também pra gente ensinar sobre educação financeira. Ai, Luísa, tá muito confuso tudo isso. Calma, a gente vai falar de tudo isso. Hoje eu queria chamar a atenção da preocupação que os pais têm. Hoje a gente vai falar menos com as crianças, a gente vai falar mais com vocês adultos, pais, mães, que estão preocupados em não comprar o que o filho pediu, ou se eu compro para ele, o que eu falo para ele não se sentir mal acostumado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse tão aguardado Dia das Crianças. Então, antes de começar, roda a vinheta! Gente, eu queria chamar a atenção de vocês pro Dia das Crianças por causa de duas coisas que aconteceram. A primeira foi mensagens que eu recebi de vocês. Uma do tipo, Luísa, eu tô sem grana pra comprar presente do Dia das Crianças, o meu filho tá se comparando com os outros, tá falando, o outro vai ganhar isso, o outro vai ganhar aquilo, o que eu vou ganhar, mãe e tal, nananã. A outra mensagem dizia, puxa, mas não era pra comprar só no Natal e no dia do aniversário, e Dia das Crianças também entra nessa categoria ou não entra? E finalmente, mais uma terceira coisa que aconteceu e que me levou a gravar esse vídeo aqui nessa véspera de Dia das Crianças para vocês. Era uma discussão no grupo de mães da escola, de algumas mães falando, o dia tá chegando, eu não preparei nada ainda, eu não fiz nada ainda, eu não comprei. O grupo de mães da escola do meu filho é um grupo muito querido, que expandiu as suas paredes e já tem mães que saíram da escola e outras que ainda continuam na escola, mas que nós continuamos juntas. Então algumas dessas mães estavam muito preocupadas porque não queriam comprar presente para o Dia das Crianças. E eu respondi o que eu quero compartilhar aqui com vocês, além de uma outra reflexão. O Dia das Crianças não precisa ser exatamente para o presente. Lembrem-se, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas vocês precisam ouvir isso, nós precisamos ouvir isso muitas vezes, até realmente internalizar o conceito, até porque a sociedade, o comércio e as propagandas nos induzem a pensar coisas diferentes. O que mais importa para a criança, o que vai ficar na vida da criança é o tempo que você dedica para ela, é o carinho que você dá para ela. Não é necessariamente o valor do presente. O valor do presente não é proporcional ao amor que você sente. Isso é uma ideia errada que a gente tem. Então, lembra que no dia de amanhã, no Dia das Crianças, se você não pode comprar um grande presente, faz uma mini caça ao tesouro, pequena, singela, esconde um pirulito, um chocolate no final, que você já vai ver que coloca um monte de pistas, usa bem o espaço. Se você tiver em alguma área aberta, usufrui disso. Se você estiver dentro de uma casa, coloca dentro de um forno, uma pista dentro, do chuveiro, do banheiro, e vai usando essas coisas todas para tornar isso um momento de vocês. Se você não quiser fazer nada disso, não tem problema, vai até uma praça, vai até um parque, levem um piquenique, levem uma bolachinha, um sanduichinho, um suco de casa mesmo, porque essa preparação é que vai fazer mais sentido para vocês e para esse momento. É isso que vai ficar na memória da criança e não necessariamente aquele presente que você vai comprar para ela, que tá na moda e que vai sair da moda daqui um mês ou dois, porque a indústria já vai querer outra coisa para o Natal e ela não necessariamente vai lembrar daquilo. Então lembrem-se dessa primeira dica que eu quero compartilhar com vocês. O que vai ficar para a criança são os momentos que você compartilha, é o quanto você vai criar uma situação e um dia especial e não necessariamente o presente. A segunda dica que eu quero compartilhar com vocês é o sentimento que a gente tem em relação ao outro, a comparação que a gente faz. Então, o meu filho, por exemplo, ouviu um coleguinha falando que vai ter uma grande comemoração no condomínio dele. O condomínio que esse amiguinho mora tem muitas torres, são prédios de muitas torres, então eles podem, muitos condôminos juntos, organizar uma grande comemoração.
E aqui no meu prédio não é assim, é um prédio menor, só tem uma torre e tudo mais. E a gente, ninguém aqui pensou em fazer nada. E ele já tava, poxa, mas por que lá tem? Por que eu não posso ir lá e tudo mais? E muitas vezes isso gera sentimentos que a gente tem dificuldade de nomear. E eu já falei sobre isso outras vezes, é importante a gente nomear o sentimento que a criança tem, pra gente inclusive poder acolher, pra ela entender o que ela tá sentindo e não se achar inadequada ou maluca porque tá sentindo coisas que falam pra ela não sentir. A filosofia estuda muito desses sentimentos e a gente pode ajudar as crianças a entender. A inveja é um sentimento que é muito raro que as crianças tenham, ou se for comum, também tudo bem, mas você pode, o mais importante é você nomear. É que as crianças às vezes trazem esse sentimento. Eu tô dizendo pra você nomear quando ela trouxer. Eu tô com ciúme do outro porque o outro tem e eu não tenho. O ciúme é justamente isso. É quando você vê o outro tendo e você não tem, ou que você queria ter para você também. Ele é muito parecido com a cobiça. O que é a cobiça? É uma pessoa tem uma coisa e que ela não é negativa, por quê? Porque ela desperta em você o sentimento de também ter vontade de ir atrás para conseguir aquilo que aquela outra pessoa conseguiu. Então, se essa pessoa comprou esse carro, por exemplo, o que eu posso fazer para ter esse carro também? Então, ele em geral é um sentimento positivo. Eu cobiço esse bem, eu cobiço essa função, esse tipo de coisa. O que ele é diferente da inveja? A inveja é que você não necessariamente quer aquilo para você. Você, na verdade, não quer que o outro tenha aquilo. E isso é bem interessante quando tem essa relação de o meu amigo tem e eu não tenho. E normalmente não é o que a criança sentiu. Normalmente a criança quer também. Ela não quer que o outro não tenha, ela só quer também ter aquilo. E finalmente tem a questão do ciúme. A ciúme é que eu quero ter e eu quero que ele tenha também. É uma coisa mais do sentimento que aquilo desperta. Não é em relação tanto ao outro. Eu quero ter aquele sentimento que está despertado no outro também. Então, é uma coisa um pouco filosófica, mas é importante a gente ter nessas relações de consumo, nesse ambiente capitalista em que a gente tá, é muito comum a gente só querer ter coisas porque o outro tem, porque a imagem ou o que aquilo despertou. Então é tão importante que eu queria ajudar vocês hoje nesse dia. Nós adultos, muitas vezes nos sentimos de determinadas maneiras por também fazer paralelos com as outras pessoas. Por exemplo, puxa vida, mas o fulano vai dar uma bicicleta no Dia das Crianças e eu não vou. Não tem problema. Lembra de tranquilizar a sua mente que o mais importante é o que vai ficar realmente para os seus filhos e filhas, que é o tempo, é o carinho, é a atenção que você dedica para eles. Especialmente se eles forem crianças antes da adolescência. Na adolescência é um período um pouco mais complicado porque eles ainda porque os amigos passam a ter muito mais peso do que os pais têm na visão daquela criança ou adolescente. Então tem essa diferença, mas ainda assim você pode ajudar compartilhando informações do tipo: puxa, eu entendo esse seu sentimento de frustração por não ter tido esse presente, mas nesse momento eu que sou responsável pela... Eu e o seu pai, ou eu e enfim, quem for o responsável aí da família, que somos responsáveis pela administração financeira, a gente percebeu que não dava, que a gente tem outras prioridades que são bem mais importantes, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tudo mais, e vamos distrair, muda o foco. Mostra o quanto você se dedicou para outras coisas, o quanto vamos agradecer o que a gente já tem e tudo mais. E não precisa ficar justificando muito, mas se eles perguntarem, fala: puxa, vamos dar foco, vamos pensar então no Natal, se a gente quer muito uma próxima coisa, o que a gente pode fazer para ter essa coisa? O que nós podemos fazer juntos para conseguir isso que você tanto quer? O que nós podemos fazer para conseguir? O que a gente pode abrir mão para sobrar dinheiro para ter isso? Ou o que nós podemos fazer para conseguir mais dinheiro ainda aqui na nossa família para conseguir isso? Você tem alguma ideia? E aí você pode fazer aquilo que eu sempre sugiro: ler um livro de alguma outra iniciativa, conta uma história, sem comparar, mas conta uma história e fala: sabe que eu vi uma criança que conseguiu dinheiro fazendo sabe o quê? Vendendo bolacha. Você acha que podia funcionar aqui pra gente, aqui em casa?
Então isso pode você também trazer ideias. Então tenta transformar esse sentimento de frustração num movimento que vocês podem juntos pensar o que nós podemos fazer para conseguir isso que você tanto quer. Então, um excelente Dia das Crianças para todos vocês, só com alegrias, que os sentimentos positivos sobressaiam em relação aos negativos. Então, um grande abraço, um excelente feriado para vocês amanhã e até a próxima!